ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia lembra a importância dos pais conversarem com suas filhas sobre a sexualidade e cuidados com a saúde. A iniciação sexual deve ser tratada com clareza e sinceridade pelos pais, sem preconceitos e tabus. O diálogo é o melhor caminho, né, doutor? Bem, esse é o problema do mundo. Hoje, as escolas, os pais, igrejas, qualquer que seja o indivíduo líder, deve não só orientar sexualmente, é educação sexual. O que é educação sexual? Fazer a criança entender o que é o aparelho genital masculino, o que é o aparelho genital feminino, quais as razões de nós termos esses aparelhos, quais as finalidades, por que é arriscado você ter uma iniciação sexual sem estar devidamente orientada. Por quê? Porque a maior incidência de gestação não programada são das adolescentes. E quando uma adolescente que está despreparada e teve um encontro fortuito ou ficou com alguém e não tomou seus devidos cuidados, isso é o arroz e feijão de cada dia, é igual uma gravidez. Se uma menina de 13, 14, 15 anos está grávida, o que acontece no futuro dessa menina? Se ela estuda, tem que parar de estudar. Se a sociedade ficar sabendo, ela poderia ser crucificada. Se ela trabalha, ela tem que parar de trabalhar. Quando a criança nascer, ela tem que amamentar e não poderá voltar aos seus estudos. Enfim, é um período da vida dela que ela se torna obrigatoriamente relacionada com os cuidados do seu filho. Quando não, os pais as colocam essa criança em determinado local ou põem fora de casa. Isso é um erro. Hoje, casais, vocês não podem ter medo de conversar sobre educação sexual. Sabe por quê? Qualquer criança hoje acessa a internet e vê tudo de uma maneira talvez não tão adequada, não tão didática, e acha que tudo aquilo é normal. Não precisa ir muito longe, não. Vejam a qualidade das novelas. É homem com homem, mulher com mulher, um beijo, não sei o quê. Daqui a pouquinho, todo mundo vai achar que é normal se abraçar, se beijar, se tocar, ter contato com indivíduos do mesmo gênero. Agora, isto está trazendo um descontrole naquilo que se chama educação sexual. Sexo é muito bom. E antigamente o sexo, o que é antigamente? Em 1940, 50, 60, o sexo servia só para reprodução. Hoje, o sexo, além da reprodução, e o maior avanço para as mulheres foi o uso da pílula anticoncepcional, o sexo faz parte do carinho, do amor, do afago e da complementação de um momento de prazer. O que nós temos que fazer? Ensinar. Não é fácil. Tem muita mãe que não consegue abrir a boca com a filha ou com o filho. E tem muito pai que não consegue abrir a boca com a mãe, com o filho e com a filha. Antigamente, os homens aprendiam, não educação sexual, a ter sexo com as garotas que a gente chamava garotas da vida. Não sei como se chama hoje. As garotas de programa. As garotas de programa. Hoje, qualquer namorada, qualquer namorado com mais de 15, 16 anos, com rara exceção, tem vida sexual. O que nós temos que fazer? Chamar, educá-los e dizer: o sexo sem segurança pode trazer doença sexualmente transmissível e pode trazer gestação. Bom, doutor, a gente comentou aqui de ter uma vida sexual com responsabilidade, comentando aí sobre a iniciação sexual para os adolescentes. Então, quais são os principais métodos contraceptivos, né, para ter uma vida sexual com responsabilidade? Curiosamente, o mais antigo é aquele que você não tem relação sexual. Mas a minha mãe, que hoje já não está mais viva, eu diria uns 100 anos atrás, ela evitava filho amamentando. A amamentação, se você oferecer de 6 a 8 vezes a mama a uma criança, é um excelente método anticoncepcional. E era o método que as mulheres de antigamente usavam para não ter um filho atrás do outro. Porque a mulher deixa de ovular? Exato. Enquanto a mulher amamenta, geralmente ela não menstrua. Entendi. Mas, depois de 4, 5 meses de amamentação, a maioria menstrua. E a partir do momento que ela menstruar, o risco de gestação é muito maior. Por isso que eu acho impossível alguém amamentar 2 anos sem tomar uma pílula anticoncepcional, ou usar o marido um método ou coito interrompido ou preservativo, ou seguir uma tabelinha. Tabelinha e amamentação, a tabelinha, se bem feita, é um ótimo método.
Lembra da tabelinha? Evitar 5, 6 dias no período, eu diria até mais, uns 8 dias na faixa em que a ovulação poderia acontecer. Então, falei da amamentação. Tem muita gente que prefere usar preservativo. Isso é muito bom, desde que colocado corretamente é muito bom. Mas, para quem, vamos pegar assim, para quem amamenta, o melhor método para quem amamenta ou é o uso do preservativo por parte do marido ou o coito interrompido. Mas, se eles não quiserem correr esse risco, porque não são métodos tão seguros quanto o uso de uma pílula, que só serve para a mulher que amamenta, em que ela só tem um tipo de hormônio, que é uma progesterona ou um progestagênio. As demais pílulas anticoncepcionais têm 2 tipos de hormônio, o etinil estradiol e uma progesterona, ou um progestagênio. As mulheres que amamentam só têm pílulas com um tipo de hormônio. Por quê? Porque esse progestagênio não interfere na qualidade do leite. Se ela tomar pílula com 2 tipos de hormônio, vai secar o leite dela. Então, os métodos são os mais diversos. Eu vou falar alguns. Existe, por exemplo, o preservativo, que é um método importante. Existe o método mais usado no mundo, chama-se anticoncepcional hormonal combinado oral. É a famosa pílula. Agora, quando o país é muito pobre e você não pode comprar pílula que é tomada todo mês, e muitas vezes essas mulheres esquecem 3, 4 comprimidos e acabam engravidando, é para uma massa, você tem que usar o DIU, dispositivo intrauterino, que fica 4, 5, 6, 7 anos. O DIU de cobre é excelente método anticoncepcional. Está disponível na rede pública de saúde, doutor? Acredito que sim. E os anticoncepcionais são distribuídos? Tem. Com certeza as pílulas são distribuídas gratuitamente pelo governo do estado de São Paulo. Isso eu tenho certeza absoluta. Agora, o DIU, eu não sei te confirmar. Mas, se tiver, também é um excepcional método anticoncepcional. Você coloca, fica 5, 6 anos com aquilo, e depois tira, troca, e 2 DIUs dá 10 anos de anticoncepção. Enquanto a pílula você tem que tomar todo dia durante 10 anos. Existem também, para alguns casos selecionados, aquilo que a gente chama de DIU medicado, que é o DIU que tem o hormônio dentro. São utilizados principalmente para as mulheres que têm muita cólica menstrual, não querem menstruar, têm irregularidade menstrual, e algumas delas ficam até sem menstruar. Tira, volta a menstruar. Então, você tem que chamar o casal e estabelecer qual é a filosofia do casal. Se é um casal sexualmente ativo, você tem que dar método seguro. Se é um casal que não é sexualmente ativo, que procura a parceira 2, 3 vezes por mês, você pode estabelecer um sistema em que não precisa usar pílula, não precisa usar nada. Basta que você oriente, olha, essa época é mais difícil, não tem a relação, ou se tiver, tem ejaculação fora, enfim. Individualização dos métodos anticoncepcionais é o caminho. Entretanto, o método mais usado é a pílula anticoncepcional oral. E também tem os preservativos, né, que são distribuídos os preservativos é a gloriosa camisinha. Bom, e o anticoncepcional injetável, doutor? Bom, o injetável, ele é excelente porque você tem que fazer uma vez por mês essa aplicação. É um anticoncepcional. Veja bem, você tem anticoncepcional oral, injetável, dentro da vagina, que é um anel de anticoncepcional. Então, o que varia é a via de acesso, porque todos são anticoncepcionais hormonais que têm a mesma fórmula. Só que um você toma por injeção, outro você toma por a boca, outro você coloca dentro do útero, outro você coloca dentro da vagina, que é o anel, outro você coloca dentro do útero. Você entendeu? São todos anticoncepcionais. Pró Saúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque.